Olá, bem-vindo a mais um encontro da nossa semana especial, o fim do grande conflito. Estamos aqui para mais um tema especial. Esse é o sétimo tema e nós vamos falar sobre os profetas modernos. Nunca pare de aprender, porque a vida nunca para de ensinar. Não é essa uma grande verdade? Temos estudado temas importantes e relevantes na palavra de Deus, e esse é um privilégio. Neste estudo, vamos aprender o que a Bíblia fala sobre os mensageiros escolhidos por Deus para trazerem suas mensagens ao mundo. Deus sempre se comunicou com seu povo através de profecias. Foi assim que recebemos toda a revelação bíblica. Segundo Timóteo 3,16 diz: Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Os profetas da Bíblia. Nem todos os profetas de Deus escreveram partes da Bíblia. Podemos contar pelo menos 12 que não são autores de textos bíblicos, mas que são mencionados na Bíblia como profetas. Podemos tomar como exemplo o profeta João Batista. Jesus disse que não havia profeta maior do que ele, mas não temos nenhum livro ou texto escrito, texto bíblico escrito por João Batista, exceto as referências encontradas ali nos evangelhos. Ou seja, o dom de profecia não foi dado apenas para escrever a Bíblia, mas para outros propósitos também. Não apenas homens, mas mulheres também exerceram função profética, como Ana, Miriam, Débora, Hulda. E no Novo Testamento, nós encontramos também as 4 filhas de Felipe. A Bíblia diz que o dom de profecia não encerrou quando ela terminou de ser escrita, ali após o Novo Testamento. Tanto é que Joel capítulo 2, versos 28 e 29 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Tanto é que Pedro ele cita esse texto lá em Atos capítulo 2, versos 16 e 17. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. A expressão últimos dias faz referência ao tempo que antecede imediatamente a volta de Jesus. O povo de Deus continuaria sendo guiado pelo dom de profecia. Ao subir ao céu, Jesus deixou aos seus discípulos a missão de levar ao mundo a mensagem de salvação e, por meio do Espírito Santo, os habilitou para isso. Efésios 4, versos 11 e 12 diz assim, ó: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, qual que era o propósito? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para o quê? A edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Então, os dons concedidos pelo Espírito tinham objetivos claros: a edificação da igreja de Deus e o cumprimento de sua obra, a missão que ele nos deixou. Revelações de Deus aos profetas. Deus escolheu diferentes maneiras de se revelar aos seus profetas. Olha o que diz Números 12, versos 6 ao 8. Então disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Perdão, deixa eu só voltar ali. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés?
Com Moisés, ele falou por visões, sonhos e diretamente. No capítulo 10 do livro de Daniel, a Bíblia menciona aspectos físicos apresentados pelo profeta quando teve a visão. No verso 8, o ideal que você pegue e acompanhe na sua Bíblia, no verso 8, nós vemos que quando Deus fala, com o profeta, pode acontecer do profeta perder a sua força física, como houve com Daniel. Também, Daniel ficou inconsciente em relação ao que acontecia ao seu redor. Você verifica isso nos versos 5 a 8. Tudo que estava acontecendo ali, ele não estava nem notando que ele estava naquele momento em visão. Perdeu a fala, verso 16. Recebeu forças físicas sobrenaturais, versos 18 e 19. Ficou sem respirar, verso 17. Essa é uma característica também, Parece que está morto. Apocalipse 22, 7 diz: Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. O conteúdo da profecia para Deus também é algo muito sério. No final do livro do de Apocalipse, quando as revelações a João estavam chegando ao fim, a Bíblia nos diz, olha que texto forte esse, Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então veja, é algo muito sério a revelação de Deus. Ele não quer que mexa, que não acrescente nem tire nada, É o que ele deixou para nós ali, reservado. A Bíblia contém a santa palavra de Deus e merece o nosso total respeito e reverência. Nada de seu conteúdo pode ser modificado ou alterado. Ela deve ser obedecida e seguida total e fielmente. E aqui repetimos novamente o texto de Apocalipse 22, 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A palavra guardar aqui é obedecer. Não é simplesmente as palavras entram pelos nossos ouvidos, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não. Elas têm que encontrar morada em nosso coração, em nossa mente, para que a gente possa também ser obediente ao que Deus nos deixou revelado. No Antigo Testamento encontramos um exemplo de como Deus abençoa aqueles que respeitam sua revelação. Moisés ele foi educado, isso aqui é muito interessante, Moisés ele foi educado na corte do Egito como príncipe e provável herdeiro ao trono. Isso significa que ele recebeu todo o conhecimento da medicina egípcia, assim como outros conhecimentos, Mas o Egito ele era forte na questão da medicina da época. Os papiros médicos da antiguidade mostram que os egípcios possuíam muito conhecimento em medicina curativa. Agora, quando você vai para a Bíblia, para os escritos de Moisés no Pentateuco, ele escreveu muita coisa sobre saúde, mas praticamente nada sobre medicina curativa. Ele não estava o quê? Influenciado pela ciência de seus dias, porque o ensino de Moisés estava baseado na revelação, na educação sobre saúde para evitar doenças. E quais foram os resultados? No Egito, a média de vida dos faraós era mais ou menos de 50 anos. Só que em Israel, inclusive segundo o Salmo 90, a média do povo de Israel, a média de vida era de 70 ou até mais, 70 anos. Então Deus abençoou os que creram na revelação profética e quer fazer o mesmo conosco em nossos dias. Eu sempre digo, e quem me ouve pregar já deve ter ouvido eu falar isso, você vai acreditar no especialista, no assim diz o doutor ou no assim diz o Senhor? E eu vou ficar sempre com assim diz o Senhor. Por mais que surjam especialistas, doutores na área querendo dizer se, claro, não estou dizendo que a gente não ouve, e não deve ouvir especialistas, claro que sim. Mas quando a gente percebe, pelo estudo da Bíblia, que o especialista está indo contra a vontade de Deus, contra a orientação de Deus, meu amigo, sem dúvida, eu fico com a revelação, fico com o que Deus deixou. O dom de profecia. No livro de Apocalipse, a igreja verdadeira de Deus ela é identificada por duas características. Veja o que diz Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da descendência dela, da sua descendência. E quem são esses? Quem que é esse resto, esse restante, esse remanescente? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o dragão, que é Satanás, ele ataca a mulher. Mulher em profecia é quem? A igreja de Deus. E João, ele nos diz como identificar
essa igreja, por essas duas características. Primeira característica, acabamos de ler ali, Apocalipse 12:17. A igreja de Deus na terra, nos últimos dias, ela é fiel aos mandamentos de Deus. Os mandamentos conforme estão escritos na Bíblia. Não mandamento alterado, adulterado, como o catecismo, que foi totalmente adulterado. E também tem o que? O testemunho de Jesus. E a pergunta é, o que é o testemunho de Jesus? O mandamento a gente sabe o que é. Está lá o Decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Mas e o testemunho de Jesus? A própria Bíblia responde. Quando você vai para o capítulo 19, verso 10 de Apocalipse, lá está a resposta. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha que clareza, a própria Bíblia é sua intérprete, né? Verdadeiros e falsos profetas. Bom, é lógico, é preciso ter cuidado. Não é qualquer um que chega dizendo que é profeta que a gente vai acreditar. E o livro do Apocalipse e Mateus, daqui a pouco a gente vai ver também, nos adverte com relação aos falsos profetas. Apocalipse 16, versos 13 e 14 diz: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o texto de Mateus 24, nas próprias palavras de Jesus, também tem essa advertência, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esses falsos profetas introduzirão mentiras e falsidades na igreja de Deus, lançando a verdade por terra para enganar os que buscam cumprir a vontade de Deus. Muito parecido com o que já estava profetizado na Bíblia, lá em Daniel 7:25. Você pode conferir lá também. Isaías 8, versos 19 e 20, nos dá uma chave fundamental para sabermos se o profeta é de Deus ou não. Vamos identificar então? Vamos ver o que o texto diz? Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam, né, que murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então esse negócio de consultar necromante, tentar comunicação com os mortos, isso é demoníaco. Biblicamente, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. E a própria Bíblia diz, ó, esse é o testemunho. Ali está a lei. Se eles não falarem dessa maneira, como está ali escrito na palavra de Deus, jamais verão o alvorecer, jamais verão a alva. Satanás também tem o poder de operar milagres e às vezes se disfarça como anjo do Senhor. Se os ensinos de um profeta não estiverem em harmonia com a Bíblia, ele é um impostor. É simples assim. Se ele ensinar qualquer coisa que seja diferente da Bíblia, meu amigo, minha amiga, acabou. Esse profeta não é de Deus, ele está desmascarado ali. Vamos ver aqui algumas características de um verdadeiro profeta. Primeira característica: suas profecias quanto ao futuro se cumprem completamente. E aqui estão os textos de referência. Não vou ficar mencionando um a um, mas nesse caso aqui é Jeremias 28:9. Então, as profecias. Se ele fizer uma profecia quanto ao futuro, essa profecia precisa se cumprir. Outra característica: não induz o povo a se afastar de Deus. Terceira característica: fala o que Deus lhe pediu para falar e não o que ele quer dizer, ou o que as pessoas querem ouvir também, né? Que é um outro problema. Então hoje a gente vive num mundo difícil, complicado, né? Se não falar o que as pessoas querem ouvir, as pessoas já se zangam, já ficam brabas com a gente. Então o profeta ele tem que ser a boca de Deus. Se Deus mandou falar, fala. E claro, não estou dizendo que a ferro e fogo, tem que ser com cuidado, com carinho, mas a mensagem precisa ser dada, senão as pessoas vão se perder se a gente ficar açucarando demais a mensagem. Quarta característica, ele fala guiado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21 diz isso, né? Porque nunca nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Antes, entretanto, homens guiados, sustentados, amparados por Deus falaram, né, através do Espírito Santo. Guiados, sustentados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Quinta característica, reconhece e aceita a encarnação de Cristo. Se não reconhece, acabou, esse profeta não vem de Deus. E você conhece crenças, seitas por aí que falam que Jesus é um ser criado, que Jesus
não é Deus, que ele é uma criatura, foi um profeta, foi alguém importante, mas não é Deus. Isso aí já é falso profeta. Pode ser descartado sem medo de errar. Sexta característica, sua vida apresenta os bons frutos do seu caráter. Tem que apresentar bons frutos. De nada adianta falar e não viver. Então, com essas informações esclarecidas, nós podemos agora entrar na segunda parte da mensagem. E já está bem perto do fim também, ok? Qual que é a segunda parte do nosso tema? Profetas em nossos dias. Então, nós vimos há pouco que a igreja no tempo do fim ela será acompanhada pelo dom profético. Nos últimos dias, Deus levantará mais uma vez a profecia, né? O dom de profecia para conduzir o seu povo nos momentos mais críticos da história, o que não substituirá a Bíblia ou os seus ensinos. Isso tem que deixar muito claro. Ao estudarmos a história, agora falando da Igreja Adventista, nós vemos que, em meio a um impressionante amaranhado de riscos e dificuldades, as mensagens inspiradas que chegavam por meio de uma jovem chamada Ellen Gold Harmon, mais tarde conhecida como Ellen Gold White, deram segurança e direção à igreja. Agora, quem foi Ellen White? Possível que alguém esteja assistindo que até ouviu muita mentira, muita bobagem, ou nunca nem ouviu sobre Ellen White, né? A maioria dos críticos nunca leram um livro dela, né? Livros sobre saúde, sobre educação, sobre educação de filhos, sobre relacionamentos, família. Então, são livros realmente que nos trazem bons conselhos, porque esses conselhos nós cremos sim que foram inspirados por Deus. Ou seja, a fonte é Deus, né? Ela só foi um instrumento usado por ele. Ellen White nasceu em Gorham, Maine, nos Estados Unidos, no dia 26 de novembro de 1827. Ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth, né? Elas eram as caçulas de 8 irmãos. Seus pais, Robert e Eunice Harmon, faziam parte da igreja metodista e depois da recém-formada igreja adventista do sétimo dia. Então, antes de serem adventistas, eles eram metodistas, ok? Mas eles são fundadores da igreja também, né? São cofundadores ali com outros da igreja adventista do sétimo dia. Ainda nova, com a idade de 9 anos, Ellen sofreu um acidente que comprometeria sua saúde para o resto de sua vida. Ela teve dificuldades o resto da sua vida com relação a uma pedrada que ela levou, né? Impossibilitando-a mesmo de dar continuidade ali aos seus estudos. Ellen, já adolescente, ouviu a pregação de Guilherme Miller sobre a profecia dos 2300 anos de Daniel 8,14, que revelava os acontecimentos que precederiam, né, ou aconteceriam antes da volta de Jesus. Esse estudo a impressionou muito. Por causa de suas novas crenças, em 1843 ela foi expulsa de sua igreja. Então a igreja metodista expulsou ela, né? Ela deixou de fazer parte da igreja metodista. Posteriormente ela casou com Tiago White, né? Por isso que ela recebe o nome, né? Adota o nome de White, de Tiago. Então ela passa a ser Ellen White ou Ellen Gold White. E eles se casam em 30 de agosto de 1846. Eles tiveram 4 filhos: Henrique, Edson, Guilherme e John Herbert. Em 6 de agosto de 1881, Tiago falece, seu marido ali. Durante 70 anos, esse é o tempo do ministério dela, que durou dos 17 aos 87 anos, né? 87 anos de vida. Ela começou o ministério com 17 anos de idade. Durante 70 anos, a despeito de sua fragilidade física que nós já falamos aqui, né, desse acidente, e seu baixo grau de instrução, porque ela cursou até a 4ª série, depois desse acidente ela não conseguiu mais continuar com seus estudos. Por meio de mais de 2.000 visões e sonhos, Ellen White orientou a instituição sobre o sólido sistema educacional adventista, a obra de publicações, a obra de reforma de saúde, né, entre outras áreas. Além dos Estados Unidos, ela trabalhou também na Europa e na Austrália. Ela escreveu mais de 5.000 artigos e 26 livros. Nós temos muitos livros dela hoje, mas como assim se ela escreveu só 26? É porque a maioria são citações, né? São compilados dela. Ela é a escritora norte-americana mais traduzidas, né? Ela está entre as 100
pessoas mais influentes dos Estados Unidos. O que mais a gente pode falar aqui? Ela ajudou a levantar um movimento cristão, né, que hoje oferece o maior sistema educacional e o mais extenso sistema de saúde protestante do mundo. Do mundo. Sua primeira visão aconteceu em dezembro de 1844, após o grande desapontamento vivido por aqueles que aguardavam a volta de Jesus naquele ano, que era o movimento milerita. A última visão de que se tem notícia aconteceu no dia 3 de março de 1915, ou seja, no ano da sua morte, né? Porque ela morreu em 1915. A vida de milhares de pessoas foi mudada através do seu ministério. Ellen White faleceu em julho de 1915, mas os seus escritos continuam falando, né? Seus testemunhos, né? Continuam falando até hoje. Crede nos seus profetas. Deus tem usado o dom de profecia através da história para se deixar conhecer por seu povo. E a pergunta que fica: iremos rejeitar as suas mensagens? Eu gosto muito de um texto de Amós que diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Ou seja, é um ato de amor Deus revelar sua vontade, seu desejo para nós através de pessoas, né, para que esses testemunhos, essas revelações cheguem a nós também. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então a gente não deve desprezar. É claro que a gente deve se perguntar, mas isso aí será que vem de Deus mesmo? É por isso que a gente tem que ter um conhecimento da Bíblia, uma leitura, um estudo da Bíblia para poder identificar se é verdadeiro ou não aquele ensino e se o profeta também é verdadeiro ou não. E a Bíblia ainda nos exorta, eu amo esse texto aqui, 2 Crônicas 20, 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segurança, crer em Deus é segurança, é prosperidade espiritual crer nos profetas, nas suas mensagens. Como eu disse, né, e como a gente está falando o estudo inteiro, mensagens e profetas verdadeiros, ok? Porque há um monte também falsificado por aí. Cremos nos profetas de Deus porque cremos em sua palavra. Ao estudarmos tantas profecias cumpridas com exatidão, rendemos-nos humildemente à soberania do Deus do universo e nos dedicamos a ouvir a sua voz. Há muito ainda que aprender e através da busca diligente, guiados pelo Espírito de Deus, que encontraremos as verdades reservadas para nossos dias. Concluímos com um texto de Ellen White que fala da profunda esperança que temos da libertação completa do mal. E eu confesso para você, de todos os textos dela, esse é até difícil dizer, porque tem outros que na hora me veio lembrança de outros, mas então vou falar para não cometer nenhum erro aqui. É um dos mais lindos. É que eu ia dizer que era o meu preferido. É na minha visão, tá? No meu gosto. Mas esse texto ele é emocionante. Ele está no último parágrafo do livro Grande Conflito, página 560, e ele diz assim: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Olha, esse texto é lindo demais. Ele é muito lindo, muito lindo. Isso aqui, esse texto, ele se aplica depois da volta de Jesus, depois do mal ser eliminado, né? Então não haverá mais nada, nenhuma sintonia fora do lugar. Nada, nada, nada. Vai ser perfeição e todas as criaturas declararão que Deus é amor, que Deus é justo. Queridos, esse é o plano de Deus para a vida dos seres humanos. Perfeição e felicidade eternas. Aceite as mensagens de Jesus e agradeça, porque é uma bênção, um dom, né?
ele nos dar essas profecias, essas mensagens através dos seus profetas. Cada profecia é uma carta de amor de um Deus que lhe ama e quer lhe salvar. Então, meu apelo é: aceite. Aceite porque vem de Deus. Repita comigo a oração de hoje, ou ore comigo. Pai de amor, agora sabemos que já não andamos mais sozinhos ou perdidos por este mundo. Existem instruções sobre como devemos viver. Neste momento entrego nas tuas mãos esta pessoa que ora comigo e que aceita as mensagens da profecia para mudar sua vida. Manifesta o teu poder em nossa vida, transforma o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a cada um. Forte abraço. Tchau, tchau.